É, pessoal, hoje temos novidades da DC e pela primeira vez em 2 anos, novidades envolvendo o jogo da Mulher Maravilha. Realmente, a gente passou praticamente 2 anos inteiros sem ter uma novidade desse jogo e agora veio um monte de informações que um jornalista conseguiu e que também existe a possibilidade do jogo ter um trailer na Game Awards agora do final do ano. Tem informação de gameplay, tem informação do Laço da Verdade, do Jato Invisível, pois é, o Jato Invisível parece que vai estar no jogo. E também tem a informação que talvez seja da principal polêmica do jogo, que deve ser a parte dos equipamentos. E a outra coisa que a gente vai comentar um pouco aqui é a questão do Superman David Corenswet, porque teve essa foto aqui dele e o cara tá com um shape cada vez maior. O cara realmente incorporou o shape do Superman. Olha, gente, hoje tem muito assunto para falar. Roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, vocês sabem, né? Já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Comentem aí a expectativa de vocês pro jogo da Mulher Maravilha. Porque convenhamos, né? O jogo da Mulher Maravilha é onde tá a nossa esperança de ter um grande jogo de DC para 2024, talvez para 2025. E beleza, vamos começar falando sobre o jogo da Mulher Maravilha. Todas as informações que eu der aqui vieram de uma pessoa chamada Good Guesser Nick, na qual ele discutiu todos esses rumores num podcast chamado Xbox Era. E essa pessoa, ela é bem informada no meio. Eu não acredito que ele iria inventar esses rumores só por falar, e é bem provável que as informações que eu dizer aqui sobre o jogo da Mulher Maravilha realmente acabem se confirmando. Beleza, o primeiro tópico que o Good Guesser Nick falou é que atualmente o jogo da Mulher Maravilha está rodando a 30 frames por segundo, mas que a equipe de desenvolvimento, né, a Monolith, espera que o jogo rode a 60 FPS quando o jogo for lançado. Nem que seja necessário criar um modo de performance para o jogo rodar a 60 FPS. E assim, ó, esse negócio de FPS, talvez pra gente que só acompanha coisas de HQs, coisas de super-heróis, até possa não parecer tão importante, mas nas comunidades de games, se roda 60 FPS ou se roda 30 FPS, sempre é um debate muito acalorado. Recentemente teve a polêmica do jogo do próprio Gotham Knights, que rodava 30 FPS nos consoles, e muitas pessoas reclamaram. E olha, eu prefiro, claro, jogar com 60 FPS. Algumas pessoas preferem jogar com gráficos melhores e ficar cravado 30 FPS do que ter gráficos piores e garantir 60 FPS. Eu prefiro jogar em 1080p com 60 FPS do que em 4K com 30 FPS. Isso é só a minha opinião. O que eu realmente não gosto nos dias de hoje é quando os desenvolvedores não te dão a opção. Modo performance ou modo fidelidade. Na minha opinião, hoje, pelo jeito que os videogames são, todos deveriam ter. Como eu jogo no PC, geralmente tem a opção para eu mesmo configurar o jogo para eu conseguir deixar em 60 FPS. Mas eu consigo entender muitos jogadores que reclamam quando tem um jogo a 30 FPS, porque os videogames hoje são muito caros. E às vezes me parece que é o mínimo ter pelo menos a opção ali da performance para agradar o tipo de jogador como eu, que prefere, né, fluidez do que o gráfico um pouquinho melhor por estar em 4K. Pouquinho não, né? Bastante, né? Porque 4K para 1080p tem bastante diferença. O ideal é 4K 60 FPS, né? Mas nem todo jogo consegue fazer isso nos dias de hoje. Enfim, se o jogo tiver a opção de 60 FPS na data de lançamento, eu não vejo como isso vai ser polêmica. Então tá de boas. O próximo tópico é que, visualmente, né, a questão do gráfico é algo semelhante a Gotham Knights, mas que o próprio Nick já estava especulando que o gráfico poderia ser um pouquinho melhor. E bem, aqui sim já entra uma polêmica verdadeira do jogo, a questão do gráfico. O Gotham Knights, para os padrões de hoje, ele tem um gráfico meio qualquer coisa, sabe? Ele não é aquele gráfico que você chega e fala, nossa, isso tá horrível. Não, mas ele também não é aquele jogo que você, né, arregar os olhos e fica, né, perplexo com aquela qualidade gráfica, os detalhes da cidade e tudo mais. É um gráfico tipo padrão nota 6 nos dias de hoje para PlayStation 5 e Xbox Series X. E pro jogo da Mulher Maravilha, eu não sei se é uma boa largada ter essa comparação com Gotham Knights, sabe? Contudo, tem algumas diferenças importantes. O jogo da Mulher Maravilha deve se passar em Temícera. E fazer um mapa que é uma ilha, uma floresta, ou com vários biomas ali dentro da ilha, é relativamente diferente do que fazer uma cidade. E quando você está falando de floresta, esses biomas da natureza, o mais importante, na minha opinião, nem é a questão o gráfico em si, e sim o nível de detalhe que você vai se dedicar para aquele mapa. A construção do mapa que precisa ser realmente impressionante, isso que eu realmente estou me importando. Mas uma coisa é certa, é bem improvável que esse jogo tenha gráficos no nível do Homem-Aranha 2, que saiu agora,
ou no nível, sei lá, do God of War Ragnarok. Até porque a gente precisa ver a questão do orçamento. Esse jogo, ele não custa o jogo de um AAA. Ele até pode ser encarado como um jogo AAA, mas pelo tempo de desenvolvimento. Porque esse jogo está em desenvolvimento, olha, no máximo há 2 anos e meio. No máximo. É pouco tempo para você desenvolver um jogo de mundo aberto ainda mais. E a questão do gráfico, a questão do mapa, é uma coisa que você precisa de tempo, porque você fica refinando o tempo todo. E uma outra coisa importante em relação ao gráfico é o próprio histórico da Monolith Games. Os 2 grandes jogos dela, o Shadow of Mordor e o Shadow of War, são 2 jogos que nunca tiveram gráficos assim, meu Deus do céu, esses gráficos são maravilhosos. Não, são gráficos absolutamente normais para a época que eles saíram. O que eu lembro mais ali no Shadow of War é que tinha alguns lugares especiais assim que abria o mapa e você, pô, aí tá legal esse gráfico. É por isso que é importante colocar a expectativa no lugar certo. Eu acredito que se o gráfico tiver no nível do jogo do Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça, você vai ter um gráfico bom. E que já é mais do que suficiente. O Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça, muito criticado por muitas coisas, mas o que não dá pra criticar é o gráfico, que é realmente uma das partes mais impressionantes que a gente tem do jogo até agora. E é isso que eu espero da Monolith, que eles consigam no mapa mostrar o nível de detalhes, riquezas, as variações de Themyscira. Isso é o mais importante. Vamos aqui pro tópico número 3. Vai ter chefões, mini-chefes e outras coisas. E bem, isso aqui me parece bem a cara da Monolith, porque eles criaram, né, o sistema Nemesis, que todo mundo conhece, que é o grande sistema de destaque do Shadow of War e Shadow of Mordor. E a gente já tem a confirmação da própria Warner que o jogo da Mulher Maravilha vai utilizar esse sistema Nemesis. No Shadow of War eram os orcs. Eu tô bem curioso para ver nesse sistema da Mulher Maravilha quem que vão ser os personagens. Será que vão ser as Amazonas, que você vai poder recrutar as Amazonas? Será que vão ter, tipo, monstros que você pode recrutar também? Na imagem que tinha vazado lá daquele banner, a gente viu uma mulher com uma arma que parecia ser de algum exército, com algumas pessoas especulando que poderia ser um membro da Argus. Se realmente tiver a presença da Argus na Ilha das Amazonas, será que talvez você também possa recrutar eles como tem no Shadow of War? Eu acho que deve funcionar mais ou menos assim. Você vai ter um mundo que pouco a pouco vai se desdobrando à medida que você avançar no jogo, igual que tinha no Shadow of War. E você deve ter nessa ilha vários biomas, várias bases de diferentes tipos de inimigos. Nessas bases deve ter um capitão, um subchefe, e essa pessoa que é o subchefe, ou talvez o chefe, deve pertencer ao sistema Nemesis, e dependendo das suas ações, você pode recrutar eles, ou matar eles, ou substituir eles por outras pessoas e tal. E em termos de estrutura, cara, eu acho que esse jogo vai ser bem parecido com Shadow of War, só que tematizado com a Mulher Maravilha na ilha de Themyscira. Importante também lembrar que tanto o Shadow of War quanto o Shadow of Mordor são 2 jogos que assim, não são tão focados na história. É muito mais focado nesse ambiente, né, do sistema Nemesis e como que você explore e usufrui esse sistema. Tudo gira em torno do sistema Nemesis e tem uma história, claro que tem uma história, só que ela não é assim tão primordial como em outros jogos. Comparando aí com outros jogos de super-herói, o Homem-Aranha. Cara, assim, o Homem-Aranha é um jogo focado na narrativa que tem o seu próprio gameplay no mundo aberto. E por ser a mesma desenvolvedora, eu acredito que o jogo da Mulher Maravilha talvez tenha o mesmo foco. O mundo aberto, como que você utiliza a personagem, quem que você recruta, e a história tá ali, ser importante, mas não ser, tipo, a prioridade. É bem provável que não tenha 8 horas de cutscene como tem o jogo do Homem-Aranha 2, sabe? E agora vamos pro próximo tópico, e esse sim é o mais polêmico de todos. Porque aqui eles estão dizendo que o jogo vai ter baús e equipamentos para você utilizar na Mulher Maravilha, sendo eles botas, armaduras, braceletes, etc. E todos esses equipamentos vão afetar a estatística do seu personagem. E bem, essa que é a frase que dá medo. Porque equipamentos que você encontra em baús que dão, né, 5 a mais de energia, 5 a mais de força, não sei o quê. Isso lembra bastante Gotham Knights. E todo aquele sistema do Gotham Knights, tipo, não funcionou tanto quanto o pessoal queria que funcionasse. E, infelizmente, a intenção foi boa, mas não deu tão certo assim. Nesse podcast, eles até levantaram a questão da polêmica envolvendo o jogo ser live service ou não, na qual a própria Warner disse que não é, mas que pode sim ter elementos de live service. Contudo, no podcast, eles acabaram comparando esse sistema de equipamentos muito mais ao jogo do God of War. No God of War também tem equipamentos e funciona mais ou menos como funciona ali no Gotham Knights. Só que, claro, no God of War é um sistema bem mais equilibrado, é um pouco mais simples ali. Funciona como equipamentos normais que você vai ganhando e aumenta um pouquinho a energia ali e tal. E esse que é o X da questão nesse momento. Se assemelha mais ao do God of War
ou se assemelha mais a de um jogo que tem vários loot boxes que você pode pagar na loja, no marketplace deles lá, para conseguir o equipamento que você quer, porque é ali que dá força, 2x dourado, não sei o que vai aumentar o estado da Mulher Maravilha. E aqui eu também acho importante da gente lembrar a própria Monolith. Quando saiu o Shadow of War, foi um jogo que teve muitas críticas positivas, envolvendo a mecânica do jogo, como que a história progredia, o mapa ali, o sistema Nemesis, mas o jogo foi severamente criticado pelos jogadores por causa do sistema da marketplace deles. O Shadow of War, da própria empresa, tinha uma lojinha que você podia comprar os loot boxes lá e o negócio não deu certo, não. A reação foi tão negativa, que eventualmente eles tiraram essa marketplace. E hoje, se você pegar o jogo, não vai ter menção desse lugar aí. Mas na época tinha e muitas pessoas reclamaram. E olha, eu acho que esse que é um pouco o meu alento. Por isso que eu acho que vai se aproximar mais ao God of War do que o Gotham Knights. Porque eles aprenderam a lição com esse jogo do Shadow of War. Não é possível que a mesma empresa, 5, 6 anos depois, vai repetir o mesmo tipo de lançamento desastroso que aconteceu com o seu jogo, com o mesmo tipo de polêmica. Não dá, né? Não dá pra ter mais um jogo da DC pela terceira vez seguida. O Gotham Knights, possivelmente o Esquadrão Suicida. E aí o jogo da Mulher Maravilha, que tem que ter um foco single player na história ou no mundo ali. E tem, assim, o equipamento. O bracelete que dá mais 2 de força. Dane-se o bracelete que dá mais 2 de força, sabe? Mas se for o equipamento que dá mais 2 de força, que pelo menos ele esteja dentro do jogo, dentro de um ambiente controlado pelo jogador que recompense a curiosidade dele. Ah, eu saí dessa rota aqui, encontrei um baú, e esse baú deu um bracelete que dá mais 2 de força. Pô, aí tudo bem. Aí é isso aí, tá certo. O que não pode acontecer, e é o que aconteceu ali no Shadow of War, é que você precisava ficar farmando bicho dinheiro pra poder comprar as coisas. Isso não dá. Coloca as recompensas legais, né, no jogo pra recompensar o jogador curioso que foi pra outros lugares lá. É assim que tem que funcionar. Eu espero que a Monolith tenha aprendido. E a outra coisa que eles não fizeram menção aqui, mas eu espero que tenha, são outros trajes da Mulher Maravilha. Ao invés de ter 500 manoplas que são quase iguais como tinha no Gotham Knights, eu prefiro ter 60 trajes da Mulher Maravilha, sabe? Como o jogo da Homem-Aranha tem. Pô, eu acho isso muito, muito mais legal do que 500 variações do elmo, 500 variações da manopla, 500 variações do peitoral, sendo que o mais legal é o visual, sabe? Você tá pela skin do visual. Pode até ter um sistema de customização que você usa uma manopla de uma skin e o capacete de outra skin, e aí você decide o que você quer fazer. Só não pode ter 500 designs, né, aleatórios como tinha no Gotham Knights lá, aqueles visuais feios. As skins prontas do Gotham Knights eram bonitas, mas aí no Gotham Knights tinha os trajes, e dentro dos trajes tinha pequenas variações dentro dos trajes. E sabe, pô, não era mais legal você ter gastado todo esse tempo em fazer skins completas desses personagens bem diferentes? Porque mudar o elmo aqui, um pouquinho do cima, não faz diferença, sabe? Desculpa, não faz. E o problema desses equipamentos que tentam simular uma estrutura de RPG clássico é que no fundo, esses números não fazem tanta diferença no jogo, sabe? Num RPG faz diferença, porque tem todo o meta do RPG ali. Mas quando você tá falando de um jogo tão focado no single player que o sistema principal do combate é você reagindo ao combate, vira apenas números por números, sabe? No Gotham Knights você tinha um equipamento, aí você ganhava um outro equipamento quando voltava pra base. E aí você via ali se o equipamento dava mais um de habilidade ou não. Entendeu? Essa era a minha relação com os equipamentos, sabe? Esse tipo de coisa é uma experiência vazia. Eu prefiro 1000 vezes estar ali no mundo aberto, batalhar nos campos, derrotar inimigo, ir ganhando moeda, e daí com 30 moedas eu ganho uma skin completa da Mulher Maravilha que realmente existiu nos quadrinhos. Pô, isso é muito mais legal. O próximo item, na verdade, é bem legal. O jato invisível vai aparecer e ele seria utilizado nas viagens rápidas entre um lugar e outro no mapa. Pô, vai ser muito legal ver o jato invisível no jogo da Mulher Maravilha. Agora, pela descrição, o uso do jato invisível vai ser só tipo numa cutscene quando você seleciona para ir num outro lugar do mapa. Como acontece lá com o Batwing no Arkham Origins, que tem lá o Batwing, mas você só usa ele para voltar para Batcaverna e para os outros lugares do mapa. Deve ser mais ou menos assim o uso. Agora, uma coisa interessante do jato invisível é que isso deixa um pouco mais na expectativa do mapa do jogo não ser só Temícera. Afinal, ela poderia estar usando o jato invisível para ir para qualquer outro lugar da Terra. Vai para Washington, ou sei lá, tem outras ilhas ali na Grécia que você também pode visitar. Isso seria bem legal.
Daqui a pouco eles abrem todas aquelas pequenas ilhas da Grécia pra você visitar. E aí tem uma ilha do Minotauro e você vai com o jato invisível até aquela ilha, desce, explora a ilha, daí descobre que tem o labirinto do Minotauro lá e descobre que tem o Minotauro. Oh, isso ia ser bom demais. Pior que seria muito legal isso. Essa é a hipótese que eu acho que seria legal o mapa ter outras ilhas além de Temícera. Mas também se ficar só em Temícera, eu acho de boas, porque Temícera já é um lugar bem grande que eles podem explorar vários temas ali. Beleza, o próximo tópico é eles dizendo que no jogo vai dar para saltar, pular e correr rápido. E eles fazem uma comparação aqui com o jogo Crackdown. E olha, a movimentação do Crackdown é um pouco diferente do Shadow of Mordor. O Shadow of Mordor você controla o seu personagem lembrando bastante a franquia Arkham, misturado com Assassin's Creed. E aqui eles estão comparando com o Crackdown. O Crackdown tem esse sistema de pulo que o personagem tem muita movimentação. De certa forma, toda essa movimentação do Crackdown também lembra um pouco o jogo do Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça. E assim, ter essa filosofia adotada no jogo da Mulher Maravilha é interessante para ver onde é que eles vão levar isso. Por exemplo, correr. Qual que é a velocidade que a Diana corre no jogo? E essa é uma das coisas mais difíceis de fazer nesse jogo, porque é onde vai ter a movimentação da personagem e tem que parecer algo único para a Mulher Maravilha. Não pode ser exatamente como a franquia Arkham. Não pode ser exatamente como o Homem-Aranha. E o último rumor aqui envolve o Laço da Verdade. De que o Laço da Verdade vai ser muito bom de utilizar, e eles até compararam com o jogo do Homem-Aranha na questão das teias. Você poderia envolver os inimigos com o Laço da Verdade e até mesmo utilizar para fazer combos. E assim, beleza, isso é legal. Na verdade, em termos de gameplay, quando eu penso no Laço da Verdade, eu penso um pouco no uso do laço da Mulher Gato na franquia Arkham. Porque se você for bom mesmo naquele jogo, você pode fazer vários combos, né, misturando as habilidades da Mulher Gato com o laço. E na teoria, o laço da Mulher Maravilha, né, é muito mais eficiente que o laço da Mulher Gato. Dentro do gameplay da Mulher Maravilha, o laço tem que funcionar muito bem integrado com o sistema de combate. Agora, não pode ser só com o sistema de combate, porque o laço da verdade não é só uma ferramenta de luta. Ela é uma ferramenta da verdade. E é a verdade, não coisas que embaraçam as pessoas, tá? Filme do Flash. E no jogo da Mulher Maravilha, isso poderia ser facilmente integrado para eles descobrirem a localização de alguns inimigos. O Shadow of Mordor tinha esse sistema que você interrogava as pessoas, né, e descobria quem que era uma pessoa lá do sistema Nemesis. E aí você ganhava a localização dele no mapa e tudo mais. Cara, é totalmente possível fazer isso com o Laço da Verdade aqui. Seria tipo o sistema de interrogação do Charada lá que tem na franquia Arkham, só que levado com o Laço da Verdade. Eu compro totalmente essa ideia, e eu também espero que eles utilizem o Laço da Verdade até como algumas coisas envolvendo plataforma. Usa o laço para atingir um certo objeto ou para se balançar entre as árvores, alguma coisa assim, sabe? Então se você pegar todas essas ideias, o jogo do Homem-Aranha, por causa das teias que dá para tentar utilizar integrando no sistema de combate, o jogo Arkham utilizando o laço como uma forma de interrogatório, e o jogo do God of War utilizando o laço, né, como uma forma de plataforma, você pode integrar tudo isso e ter uma ótima dinâmica com o Laço da Verdade no jogo inteiro. Afinal de contas, é o principal item da Mulher Maravilha. Não é a espada, tá, gente? É o laço, tá? Não vamos esquecer disso, é o laço. Ela usa a espada, sim, tem a espada, mas é de vez em quando. Vocês querem apostar que o gameplay vai ser só com a espada, os equipamentos vão ser tudo com a espada? E bem, gente, essas são as novidades que temos do jogo da Mulher Maravilha até o momento. Olha, tem coisas boas e até mesmo as coisas que talvez sejam ruins, como esse negócio do equipamento, a gente pode estar entendendo errado, até porque a gente não viu o sistema ainda. Pode parecer uma coisa no papel, e quando você joga, o sistema flui ali, tudo depende do loop do gameplay. De qualquer jeito, eu tenho muitas expectativas com esse jogo, eu espero que ele realmente seja bom. A verdade é que a Monolith tem 2 jogos utilizando o sistema Nemesis que funcionam bem, só que um deles teve toda aquela polêmica do Marketplace que afastou muitas pessoas na época do lançamento. Vamos torcer que tudo isso esteja bem equilibrado e que de fato seja um jogo focado no single player. Mas eu tô bem confiante no gameplay e no mapa que eles vão fazer. Tomara que dê tudo certo, afinal esse é o jogo da DC que tá todo mundo colocando suas esperanças. E beleza, agora vamos pro próximo assunto que envolve o ator do Superman, o David Corenswet. Recentemente ele tá sendo flagrado pelos paparazzis lá de Hollywood, e agora nessa última foto que ele foi flagrado, cara, ele apareceu ainda mais forte do que da última vez, que quando apareceu, eu já pensei que o cara já tava muito forte. O David Corenswet realmente entrou nessa ideia de fazer o shape perfeito, né, pro Superman. É uma coisa boa porque você vê realmente a dedicação dele pro papel. Ele realmente tá 100% empenhado nisso e ele tá malhando porque ele quer ter o shape do Superman.
Ele já falou várias e várias vezes, né, que o sonho da vida dele era fazer o Superman, é o papel da vida dele, e ele conseguiu realizar esse sonho, e agora ele tá nessa, né, na expectativa de esperar para gravar, e eu imagino que ele tá se preparando fisicamente também pro papel. Agora também tem um pouco o lado ruim, que é esse negócio de que hoje em dia, todo mundo que vai ser super-herói tem que estar com 3 metros de altura, tem que virar o The Rock antes de fazer qualquer papel de super-herói. Olha, assim, claro que os caras não vão chegar num filme de super-herói pra ser o Batman e vão ter 60 quilos como eu, né? Com um braço de graveto como eu. Com certeza não dá. Mas eu acho que também o cara não precisa virar uma montanha de músculo pra interpretar um personagem. Se eu não me engano, no Batman do Tim Burton, tem uma história bem conhecida que o Michael Keaton conta, que durante as filmagens do Batman de 89, o Michael Keaton ficava malhando. E ele fez isso porque quando ele foi escalado, muitas pessoas criticaram que ele era muito baixinho e que ele não tinha, né, o corpo, né, o biotipo para fazer o Batman. E por isso ele começou a malhar feito louco para se preparar para ser o Batman, e até mesmo durante as gravações. Aí, num dos dias que ele estava malhando, apareceu o Jack Nicholson, que era o Coringa no filme, né? Só lembrando. E o Jack Nicholson, ator histórico, lendário de Hollywood, falou pro Michael Keaton que não iria fazer muita diferença se ele estava trincado com 70 quilos de músculo, ou 60, ou 50, sei lá o quê, porque ele ia usar uma armadura de borracha de 5 centímetros de espessura. De verdade, o shape ali não fazia diferença. Então, eu acho legal que ele tá entrando no shape, que realmente o Superman tem que ter um corpo um pouco maior que todo mundo. Isso é normal, isso se espera dele. A única coisa que eu espero é que ele não tenha colocado na cabeça dele que ele precisa ter o corpo gigante, porque senão ele não vai ser um bom Superman. Assim, ó, já atingiu o shape mais do que ideal. Tá bom demais do jeito que tá aí. Aliás, tá perfeito. Não mexe mais nada, é isso aí. Só tem que tirar a barba, porque daí não tem nada a ver com o Superman. Mas enfim, gente, essas são as novidades da DC de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo com as novidades do jogo da Mulher Maravilha. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.